Pneumonia, asma, gripe e as famosas ites, elas têm algo em comum, são todas doenças respiratórias. E é sobre algumas delas que nós vamos falar no programa de hoje. O Bem Viver começa agora. Olá! O assunto do Bem Viver de hoje ao vivo são as doenças respiratórias que acabam aumentando um pouquinho nesse tempo frio. E quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente é o pneumologista e professor do curso de medicina da UFOP, Dr. Paulo César Correia. Dr. Paulo, um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer todo nosso. Então, a gente está falando aí de doenças respiratórias, né? Explica pra gente, é só ali na região do nariz, pulmão, aonde que elas ocorrem no nosso corpo? A gente fala que as vias respiratórias são uma só, na realidade, né? A obsessão do homem é estudar as coisas e para estudá-las, infelizmente, a gente tem que dividi-las, né? Então, nós médicos dividimos as vias respiratórias em vias respiratórias superiores, né? Que seriam acima da laringe, então incluiria, né, o nariz, né? A faringe, a laringe, né? Então essa parte de cima são as vias aéreas. Daqui, né? Isso. Pescoço para cima, pra digamos cima, assim. Isso, do pomo de Adão aqui para cima, né? E para baixo seriam as vias aéreas inferiores. E quais são essas principais doenças respiratórias? Quais são as mais comuns assim que a gente encontra? As doenças mais comuns do dia a dia... Eu falei até algumas, né? As doenças mais comuns do dia a dia são as infecções agudas, né, Maristela? Então, nessa época do ano, especialmente no frio, né? Especialmente aqui em Ouro Preto, que é muito frio, né? A gente tem um aumento dessas infecções respiratórias. No Brasil, se costuma chamar de gripe, né? O que lá fora tem um nome bastante diferente, né? A gripe, né, aqueles sintomas nasais, geralmente um corpo ruim, dor de cabeça, dores musculares, né, é o que nós médicos chamamos de resfriado comum, que normalmente são causados por vírus, né, que são transmitidos mais nessa época do ano, exatamente pelo fato da gente se aglomerar, né, por causa do frio em ambientes mais fechados, e a transmissão então é muito aumentada, né? Então as infecções respiratórias podem ser só do nariz, a gente chama de rinite, pode ser do nariz e da faringe, rinofaringite, pode ser do nariz, da faringe e da laringe, rinofaringolaringite. Então, né? bastante. Bastante it, né? Bastante inflamação, né? E a gente pode ter as doenças de vias aéreas inferiores, né? As doenças de vias aéreas inferiores, né? As infecções agudas, a gente tem a bronquite aguda, né? Que é uma infecção viral, e tem a influenza, essa sim que é a gripe, né? Que seria uma pneumonia por vírus, né? Diferente do resfriado comum, que é uma infecção limitada e que normalmente a pessoa se recupera. A influenza tem um estado de prostração muito importante, né? A pessoa fica muito ruim, febre alta, né? E se não for tratado adequadamente, pode complicar. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Paulo, é só ligar no 3559-3902. Você também pode fazer perguntas no nosso Facebook. É só acessar www.facebook.com/topcultura. E você falou aí a respeito do frio, né? Que ele aumenta essa incidência em Ouro Preto, então, terrível, vamos dizer assim, né? E essa neblina, ela prejudica também? Existem vários fatores, por exemplo, essa época de mais frio, né, igual eu falei, a aglomeração facilita a transmissão das doenças respiratórias. Como é que as doenças respiratórias são transmitidas, Maristela? Normalmente pelo contato, né, pode haver um contato direto com a secreção, mas a causa mais comum é a formação do que a gente chama de aerossóis, né? Quando você está gripado, né, você tem a secreção pelo nariz, você espirra e produz um aerossol, né? Nesse aerossol os vírus estão ali. A pessoa naquele ambiente respira aquele aerossol e acaba infectando-se com o vírus também. O que acontece com o frio, né? O frio provoca, né? Primeira coisa, uma sensação de desconforto, né? Algumas pessoas podem ter sintomas nasais, que a gente chama de rinite vasomotora. Então, quando a pessoa se expõe ao frio, imediatamente começa a escorrer o nariz, né? Além da rinite, podem haver sintomas brônquicos. Por quê? O nariz é um grande filtro que a gente tem, né? Ele serve para filtrar as partículas grandes do ar, de poeira, de outras impurezas que estão no ar, especialmente a gente está na cidade, né? Especialmente você tem fábricas, tem poluição do ar, então o nariz nos ajuda muito, porque essas partículas de tamanho maior, de 5 a 10 micra, ficam retidas no nariz, né? O nariz, além de fazer a gente filtrar, ele aquece e umidifica o ar.
Então, se você está num tempo que está mais frio, seu nariz vai ter mais dificuldade de trabalhar, ele vai ter que trabalhar mais para aquecer e umidificar o ar. Por isso que é tão importante, seja no verão, seja no inverno, você tomar bastante líquido, porque você tem que hidratar, né, para o nariz conseguir umidificar o ar que você está inalando. E você pode facilitar também a vida do seu nariz, né, pingando soro fisiológico no nariz, exatamente para poder facilitar com que a mucosa tenha mais umidade para que ela possa aquecer o ar. Que também não pode pingar em excesso, né? Isso. O soro fisiológico, só soro fisiológico, tudo bem. Né? Existem vários produtos comerciais que aí as pessoas que estão nos assistindo devem ter cuidado, que eles têm que a gente chama de vasoconstritores. Né? Então, esses remédios que têm vasoconstritor, eles são usados em curtos períodos de tempo em infecções de vias aéreas superiores muito sintomáticas. Né, e isso aí você, né, deve seguir exatamente o que o seu médico falar. Normalmente nós médicos prescrevemos por períodos muito curtos, 3 a 5 dias no máximo. Né? Todos nós médicos temos sempre casos de pessoas que ficaram o que a gente chama de rinite química, né, rinite provocada pelo remédio por esse vasoconstritor. De tanto usar, né? De tanto usar. E aí é uma rinite que é um tratamento muito difícil, né? Porque na realidade o seu nariz, digamos assim, ele foi lesado pelo remédio. Então aquilo não melhora, é uma coisa difícil. Um outro aspecto que é importante é assim, o aspecto, por exemplo, do paciente que tem, por exemplo, doença respiratória inferior. O paciente tem asma. Então, imagine uma situação aqui em Ouro Preto, né, um trabalhador, por exemplo, tendo que carregar um caminhão, por exemplo, de mercadorias para uma filial em Mariana, em Itabirito, onde for. Né, então, esse trabalhador, né, ao aumentar a sua demanda da respiração, ou seja, ele vai ter que fazer muito esforço muscular e tem que aumentar também tanto a frequência respiratória quanto os batimentos cardíacos. Respirando um ar mais frio, se ele for asmático, né, ele pode desenvolver sintomas por causa desse trabalho exposto ao frio. Então, realmente não é banal, né? As nossas avós têm razão, né, Maristela? Quando falavam... Sai agasalhado. Usam cachecol, né? Então, assim, né, todos os nossos telespectadores devem fazer isso, né? Vai sair no frio, se agasalha, né? Pode, né, o efeito térmico também, né? Pode fazer gargarejo com água morna e sal, que é uma coisa que ajuda muito, né? Antes de você sair e depois quando você voltar. Bom, Paula, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho. Lembrando também que a gente está online no www.topcultura15.com.br. A gente volta já.